Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz. Você pronto para viver o melhor. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. Sustentabilidade, planeta, cuidado são palavras importantes para a Zurich. No programa de hoje você vai conhecer ferramentas que vão ajudar você, seu cliente e até fornecedores do seu cliente. O programa seguro já está no ar. E para falarmos bastante de dois temas super interessantes, novidades do programa Seguro, nós vamos receber dois profissionais especializados. Primeiro, a Natália Abreu, gerente executiva de sustentabilidade da Zurich. Boa noite, obrigado pela tua presença. E também vamos receber, para falarmos de engenharia de riscos da Zurich, Tiago Santana. Também muito obrigado pela presença. Natália, o seu boa noite primeiro para a gente. Bom, obrigada. É um prazer estar aqui, Boris, e muito contente de poder falar de sustentabilidade para o seu público. Tiago, seu boa noite. Boa noite, obrigado, Boris, pela oportunidade, é um prazer estar aqui e compartilhar esse momento. Natália, quero começar com você nesse primeiro bloco. Por que a Zurich tem dado tanta ênfase, eu sou favorável a essa ênfase, ao tema das mudanças climáticas e de sustentabilidade nos últimos anos? O que motiva a companhia a ter esse olhar bem focado nesse tema? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente trazer um pouquinho do que é essa crise climática, esses cenários climáticos. Então, a ONU, ela divulgou recentemente que nos próximos 5 anos nós vamos enfrentar uma temperatura média acima do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele previa um aumento da temperatura de até 1,5 em relação aos períodos pré-industriais. E a gente deve enfrentar mais do que esse 1,5. E o que significa isso? Significa que nós teremos muito mais eventos da natureza, né? Eventos como inundações, secas e incêndios, por exemplo. Então, quando a gente olha esse cenário e a gente pensa no setor de seguros, a gente vê que esses temas estão extremamente relacionados. Claro. Então, é impossível que a gente pense na perenidade do nosso negócio, né, na estratégia do nosso negócio, sendo uma seguradora, sem considerar a crise climática como um importante e estratégico direcionador. E também para trazer um pouquinho de dados financeiros em relação ao setor. Desde 2013, o CMN, que é o Comitê Nacional de Municípios, divulgou que a gente teve perdas financeiras de mais de 730 bilhões de reais desde 2013, bilhões de reais. E o percentual desse segurado dessas perdas ainda é muito pequeno, mas isso vem impactando bastante o nosso negócio e a gente constatou isso muito no ano passado com os eventos das chuvas, da catástrofe no Rio Grande do Sul. Né? Esse valor, ele engloba quem tinha seguro e deu um prejuízo e quem não tinha seguro e teve o prejuízo, é a somatória de todos os prejuízos? Não são os valores indenizáveis, são os valores que tiveram realmente prejuízo. Exatamente. Em função de mudança climática. Exatamente. E como vocês da Zurich têm estruturado essa atuação em sustentabilidade no Brasil? Como é que se dá isso na prática, objetivamente? Como eu comentei, é importantíssimo, é um driver estratégico para a gente. E no ano passado, o Grupo Zurich, né, então nós fazendo parte desse grupo global, a gente divulgou um plano de transição climática. O que é esse plano de transição climática? É um plano onde a gente apresenta a estratégia que vai fazer com que a Zurich alcance todos os compromissos, todas as metas que a gente divulgou de redução de gases de efeito estufa até 2050. Então é muito importante porque muitas empresas já têm as suas metas divulgadas, isso é extremamente importante, mas o plano de transição climática, ele traz como a Zurich vai alcançar essa redução de emissões.
Nesse plano de transição climática, a gente tem 4 componentes, mas 2 deles eu vou citar aqui e um é bastante relacionado com o que o Thiago vai apresentar. O primeiro componente que esse plano traz é apoiar toda a economia a alcançar as suas reduções. E aqui a gente está focando extremamente em clientes e também nas empresas investidas. O outro componente é resiliência climática, porque como eu comentei, esses eventos estão cada vez, eles já são severos e com esse cenário de aumento climático, a severidade e a probabilidade desses eventos vai ser um desafio para o nosso setor. Então, se eu entendi bem, para deixar claro para todo mundo, pelo menos por enquanto eu entendi que nós temos 2 frentes, a própria Azuri, né? E também os clientes da Azuri, como você pode ajudar a entrar nesse pensamento. E eu também quero emendar uma segunda questão, o quanto isso também já acena positivamente, principalmente para essa nova geração que dá realmente importância, que se preocupa com esse tema. Bom, quando a gente fala da Zurich alcançar suas metas, uma dessas metas está em relação ao nosso portfólio de empresas seguradas. Sim. Então, ter clientes, apoiar os nossos clientes a alcançarem as suas metas de transição é o que vai fazer também com que a gente alcance a nossa meta de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, por isso, é super estratégico e esse componente que eu comentei, a gente fala tanto das empresas das quais a gente oferece seguro, como também para as empresas investidas. Então, a gente acompanha essas 2 métricas dentro desse grande bloco e uma seguradora, né, fazendo parte do setor financeiro, a gente se relaciona com diversas atividades da economia. Então, por isso que é importante a gente colocar isso dentro desse plano estratégico. Tá, Natália, mata uma curiosidade minha, eu acredito de todo mundo que está nos assistindo, como é que você consegue medir isso, né? Como é que eu meço o resultado disso? Que ferramenta, que processo, enfim, eu confesso que eu desconheço o assunto, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, pensando também nos telespectadores. Sim, hoje já existem cálculos padronizados, então ferramentas para fazer esses cálculos das emissões. Então, hoje, vou trazer alguns exemplos da Zurich, a gente já calcula a nossa pegada de carbono, né, que são as emissões das empresas investidas desde 2019. Então, a gente tem um cálculo, isso é feito, enfim, com muitos padrões, e desde 2019, por exemplo, a Zurich já reduziu 32 mil toneladas de carbono desde esse movimento que a gente começou. Legal. E como é que essa pauta ela se posiciona perante o corretor? Qual é o papel do corretor de seguros nessa pauta importante para você? Bom, você comentou sobre a nova geração, né? Sim. A gente percebe que tem uma nova geração que está muito mais antenada a esses temas e também uma nova geração de corretores também que já se preocupa e já se pergunta. Inclusive, a gente tem um piloto interno onde a gente tem um grupo com alguns corretores, onde a gente está trabalhando com os filhos desses corretores, que são os sucessores, claro, né, dessas corretoras, e eles já têm um olhar totalmente para o tema, são mais provocativos em relação às nossas práticas e a gente percebe que os consumidores também, essa nova geração de consumidores, também tem esse olhar diferenciado para o tema de sustentabilidade. Legal. Tiago, nós vamos para um intervalo comercial. Não esqueci de você, fica tranquilo, mas nós vamos para o intervalo comercial e na volta eu quero conversar com você e entender que engenharia de risco não é risco de engenharia, mas eu volto nesse tema, tá bom? Perfeito. Obrigado por enquanto. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Todo mundo tem algo com que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Você sabia?
A Yellow e a HDI têm um portfólio completo com amplas coberturas e assistências diferenciadas que protegem desde lojas de shopping até o próprio shopping. Ficam protegidas das pequenas pousadas até grandes hotéis, escolas de bairro até universidades e pet shops até hospitais veterinários. É isso mesmo, protegemos pequenas, médias e grandes empresas dos mais diversos segmentos da indústria, comércio e serviços. Fale com o seu atendimento comercial e comece já sua jornada de crescimento nesse segmento. Você sabia? A Surrai Seguradora é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões, de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com seu corretor. Eu avisei, Tadeu. Eu avisei. Vai que o carro quebra, vai que o pneu fura, vai que a gente fica preso na estrada. Tadeuzinho. Vai buscar ajuda. Vai dar não, Tadeu. Deu ruim pra mim também. Vai que você não tem com quem contar. Aí é bom contar com a Bradesco Seguros. Pra todo tipo de vai que. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sabe o que tem na Gazeta FM? Aqui você ouve seus artistas favoritos. Conecte o melhor da música com a gente. É só sintonizar 88,1. Gazeta FM, a primeira. Este é o Felipe Márcio. Ele é como você ou eu. Não é famoso, não é piloto, não tem milhões de seguidores. Mas o Felipe Márcio tem um seguro alto Tóquio Marine. Quando ele precisa, a gente resolve. Porque neste momento, ele é a pessoa mais importante do mundo. Fica tranquilo, senhor Márcio. Precisa de carro reserva? Seja importante como o Felipe Márcio. Faça um seguro alto Tóquio Marine. Tóquio Marine resolve. Domingo, o Brasileirão voltou a esquentar e os craques do Mesa Redonda estão de olho. O negócio tá bombando. Clássico majestoso. Confira a cobertura completa e a repercussão de São Paulo e Corinthians. Busca pelo topo. Veja os lances e o pós-jogo de Palmeiras e Atlético Mineiro. E Leão versus Peixe. Tudo sobre o duelo entre Mirassol e Santos. Quem joga junto é o ex-atacante Leandro Guerreiro. Mesa Redonda, ao vivo, neste domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa de hoje, batendo um papo sobre um assunto extremamente interessante. Obrigado, Natália, pela sua participação no primeiro bloco. E agora eu vou falar com o Thiago Santana, que é o superintendente de engenharia de riscos da Zurich, que não é risco de engenharia. Eu queria saber qual é o papel da Zurich nesse novo cenário de riscos climáticos. Muito bem, Boris. A Zurich vem, como já apresentado pela Natália, com uma responsabilidade social muito grande. E entre os principais assuntos é como trazer isso para o dia a dia do cliente, não somente pela seguradora, num viés de risco mais amplo. Ou seja, como eu trago a experiência da seguradora em gestão de risco para o dia a dia desse segurado. Dentro da Zurich temos um time chamado ZRS, que é uma sigla para um nome mais complexo, né, que é Zurich Resilience Solutions, que traz muita solução de resiliência, de mitigação de risco e análise, que até 2022 estava muito focado em subscrição, ou seja, prestando serviço apenas para a seguradora. E a Zurich decidiu, vou ampliar isso para o mercado, porque se meu compromisso é com resiliência, vou entregar para os meus clientes e também para não clientes, não segurados. Desde 2022, 2023, estamos aqui no Brasil oferecendo serviços de consultoria de resiliência corporativa, envolvendo aí todos os ramos de negócio, principalmente os corporativos, mas
pode ser prestado serviço para órgãos governamentais, ONGs e também pessoas físicas, dependendo do tamanho da exposição de seus riscos, né? Basicamente, todo processo de avaliação de risco que a empresa tem exposição, no caso de uma empresa, a gente pode auxiliá-los, fazemos a análise da exposição, análise dos riscos e endereçamos como a empresa pode ser mais resiliente, quais as melhorias ela pode implantar no seu processo para que tenha o menor impacto possível no caso de um evento de ocorrência de um sinistro. Tiago, e esse alerta, né, vou até chamar de alerta, mas esse encaminhamento, ele pode ser feito para o corretor de seguros, independente do seguro, pelo que eu entendo. Se ele tem amanhã um potencial cliente, ele quer começar a mostrar o que ele pode ajudar, ele entra em contato com vocês e essa ferramenta, essa orientação estaria à disposição, é isso? Perfeito. O corretor, ele tem um papel primordial, né? Ele é um consultor de riscos para os seus clientes, né? Ele entende muito bem de cobertura de seguros e agora ele tem um papel a mais, que é entender também quais os serviços que o mercado tem a oferecer para suportar a operação do seu cliente. Tem cliente de operações muito complexas e, por exemplo, na Zurich temos 12 engenheiros de diversas formações aqui no Brasil que entendem a maioria das operações de mercado já. Então pode trazer essa experiência. No mundo, a ZRS tem mais de 950 engenheiros compartilhando esse conhecimento e a gente pode trazer isso hoje no Brasil para o corretor, para que ele consiga levar essa experiência de mitigação de risco até seu cliente, através dos nossos serviços, né? E isso pode ser um diferencial até na conquista de uma conta. Fala, olha, vê como é que eu trabalho, olha o que eu te ofereço. Fora o normal, eu tenho mais isso. É esse raciocínio. Exatamente. Hoje a gente consegue combinar o seguro junto com a seguradora ou somente o serviço e juntar essas duas coisas. É uma agregação de um serviço de gestão de risco ampliado, vamos dizer assim. Exatamente. O corretor entra com a experiência dele sobre o negócio, a seguradora com as coberturas e o gerenciamento de risco com a análise e a mitigação para o futuro, não somente para o agora, mas também para o futuro. Tá. Eu queria que você falasse de uma outra ferramenta que vocês têm também e qual já a diferença das duas. Muito bem. Mais recentemente, a gente tem visto o crescimento dos sinistros relacionados à mudança climática. Sim. Eventos graves de alagamento, como o ocorrido no Sul, vendaval, granizo recentemente, a gente teve situações de granizo. E a Zurich tem 3 braços principais de trabalho de resiliência. A primeira são os trabalhos que a gente já faz para todos os segurados, né? Que já é o core da companhia, digamos assim. Um segundo e mais novo são os serviços de resiliência quanto à cibersegurança, um produto de cyber, né, para o mercado. E por fim, esse que é o foco do nosso papo aqui e também o que está na mídia hoje, que é a resiliência climática. A ZRS, a empresa de serviços, ela possui um trabalho chamado Serviço de Resiliência Climática. Nada mais é do que a junção de uma ferramenta muito moderna, inovadora, que ela agrega informações climáticas do mundo todo, é um portal global, totalmente digital, no qual os clientes podem inserir as suas operações nesse portal, não somente a própria operação dele, mas também dos terceiros, dos fornecedores, e ali você consegue analisar qual que é o impacto real, atual e futuro, principalmente, das condições climáticas das suas operações. Qual que é o risco de acontecer uma nova ocorrência de alagamento, por exemplo, uma nova ocorrência de granizo, né? Vendavais, quais são as exposições? E ali você tem parâmetros, por exemplo, faturamento, cobertura, quantidade de funcionários desse local que você pode usar para priorizar as suas ações. O que é mais importante para você nesse momento? O que ele precisa fazer para ser mais resiliente corporativamente, para ter continuidade e permanecer de uma forma mais assertiva, mais resiliente, mais colaborativa também com a sociedade, né? Esse é o intuito principal da engenharia de riscos da Zurich hoje. Tiago, você tem mais uma ferramenta que eu queria que você explicasse aí para os nossos corretores, nossos telespectadores, que pelo que você me falou antes da gravação aqui, eu achei super interessante, então, por favor. Muito bem. Hoje, a ZRS, a empresa de serviços do Grupo Zurich, ela tem um serviço especializado em mudança climática. Dentro desse serviço, é possível a contratação
por segurados ou não segurados, qualquer entidade no mercado pode contratar, que é uma ferramenta de análise climática. Ou seja, você coloca a exposição que você tem nas suas operações, a coordenada das suas operações, seja de sua empresa, seja de fornecedores críticos, por exemplo, que você quer acompanhar, e a ferramenta analisa o risco climático atual e futuro. O que eu quero dizer com isso? Se você tem interesse em saber qual é a exposição para alagamento, vendaval, granizo, ondas de calor, ondas de frio, aumento de nível do mar, corpos d'água, etc. São 12 riscos da natureza, perigos da natureza atualmente. Você quer saber qual é o impacto disso no curto, médio e longo prazo para as suas operações, seja nos seus locais de operação ou de seus fornecedores críticos, por exemplo. A ferramenta consegue te dar essa informação hoje, médio e longo prazo também, curto, médio e longo prazo também. Ou seja, de 2025, que estamos agora, de 5 em 5 anos até o final do século, até 2100, eu consigo fazer simulações e projeções de como está a segurança desses locais quanto aos riscos climáticos. Essa ferramenta, ela seria válida, por exemplo, se eu tenho a minha empresa e eu tenho 1, 2, 3 fornecedores críticos que você falou que eu quero esclarecer. Eu dependo muito do fornecimento daquele material. Aqui é uma assessoria, né, para poder me proteger também, independente de ser uma ferramenta para o segundo cliente, vamos chamar assim, mas também me protege quanto à segurança. Se essa região, que esse fornecedor tem um produto importante para mim, talvez eu tenha que achar um outro em outra região para não depender. Tem esse olhar também? Exatamente. O principal case de uso dessa ferramenta hoje é uma empresa multinacional brasileira, ela tem operações no mundo todo. E a principal preocupação dela são duas preocupações, na verdade. A primeira é demonstrar para os stakeholders, investidores principalmente, a resiliência das operações dela no globo. Sim. Ou seja, qual é a interdependência de seus fornecedores e quais são críticos. Se um fornecedor crítico for afetado por um desastre climático, seja qual for, em qualquer região do globo, a ferramenta consegue mostrar o impacto para as operações, né? E a segunda essa ferramenta ela já mostra toda a diagramação, gera relatórios em formato que já é plenamente aceito pela comunidade internacional sobre resiliência, sustentabilidade, ela dá as métricas que já são aceitas. Então você pode preparar relatórios automaticamente extraindo essas informações do sistema. Ajuda muito a empresa que quer reportar a sua sustentabilidade e também a resiliência operacional. Beleza. Pessoal, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta a gente ainda tem um dedinho de prosa para concluir aqui a nossa agradável entrevista de hoje, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório, ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores, até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar, para ser uma nova seguradora todos os dias, para proteger você e tudo que é importante para você. HDI Seguros, protegendo o seu mundo. Tinha acabado de comprar o carro, está muito bem com ele, e de repente entra uma rotatória. Acabou que deu uma prensada do carro dele contra a minha, empurrou o farol para frente e quebrou as presilhas. Na hora foi um susto muito grande. Minha franquia de R$ 8.500. E aí, falando com o corretor aí, né, que falou assim, olha, você tem direito aos pequenos reparos. Você pode usar assistência de farol, lanterna, retrovisor e lataria e pintura também. Cada assistência ali, acho que foi R$ 150. Foi um alívio, né? Eu avisei, Tadeu. Eu avisei. Vai que o carro quebra, vai que o pneu fura, vai que a gente fica preso na estrada. Tadeuzinho.
Vai buscar ajuda. Vai dar não, Tadeu. Deu ruim pra mim também. Vai que você não tem com quem contar. Aí é bom contar com a Bradesco Seguros. Pra todo tipo de vai que. Bradesco Seguros. Com você, sempre. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Toda boa história é cheia de surpresas. Elas podem aparecer em uma aventura, em um momento comum do dia a dia, ou quando a gente menos espera. O mágico das histórias é não saber o que vai acontecer. Com o seguro de vida Icatu, você vive todas com mais proteção. Icatu Seguros, para todos os capítulos da sua história. Nesta segunda, Denise Campos de Toledo entrevista Antônio Donato, deputado estadual pelo PT. Jornal da Gazeta. Nesta segunda, 19h. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje, batendo um papo com o Thiago Santana e com a Natália Abreu, ambos da Zurich. Natália, vou te dar a oportunidade de um recado, agora não só para os corretores, mas para as empresas. Nós temos muitos empresários que assistem o programa. Eu queria te dar a palavra para você fazer esse convite para conhecer mais do que nós falamos aqui. Claro. Bom, a Zurich recentemente divulgou o relatório de sustentabilidade e o relatório de sustentabilidade é um convite para que vocês conheçam melhor as iniciativas da Zurich e os nossos corretores, eles com certeza vão apoiá-los para tirar dúvidas tanto em relação às iniciativas de sustentabilidade que a gente tem, como também em relação aos produtos e serviços. Tiago, o seu recado aqui para os corretores e para os empresários que estão nos assistindo. Eu já emendo também como é que o corretor que ainda não conhece isso, como é que ele se aproxima desses dois assuntos. Perfeito. Corretores, gestores de risco, empresários que quiserem conhecer um pouquinho mais das ferramentas de resiliência, gestão de risco, pode acessar o site da Zurich, procurar por Engenharia de Riscos, né? Lá você vai ter toda a informação sobre o serviço, sobre as ferramentas, como entrar em contato com a gente. Basta botar seu contato lá, minha equipe vai entrar em contato com você diretamente, vai te explicar, te dar todo o suporte, marcar uma reunião, para que você tenha mais essa ferramenta às suas mãos e que possa levar isso até seu cliente, fazer novos negócios. Legal. Natália, obrigado aí mais uma vez pela tua presença, é sempre um prazer receber você aqui. Eu espero que você volte outras vezes com boas notícias e bons temas como você está trazendo, tá bom? Obrigada, Boris. Legal. Tiago, da mesma forma, você também é bem-vindo aqui. É muito importante essas pautas que extrapolam, mas não se afastam do seguro e nem da parceria que os corretores podem trazer junto aos seus clientes, junto aos seus segurados. Super importante que vocês trouxeram aqui para a gente. Hoje eu agradeço a Zurich, que sempre vem aqui em dupla, sempre vem com os assuntos diferentes. Continue assim, que o programa precisa desse tipo de pauta, tá bom? Muito bom, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Casa aberta para vocês. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio, claro, e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um Programa Seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo.
Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral, para você viver melhor por inteiro. Zurich, proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo, especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz, você pronto para viver o melhor.